Aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Oh, glória a Deus. Que alegria estarmos aqui mais uma noite para celebrarmos ao Senhor. Não é mais um culto. A cada culto não tenha como mais um culto, mas tenha assim como o culto que você marcou um encontro com Deus e Ele com você. Amém? Você pode se assentar onde você está. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Eu gostaria que aumentasse um pouquinho o retorno para mim, senão daqui a pouco eu fico rouca. Por favor. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor. Estamos na quarta de tanque. Acho que alguns não sabem. Estamos na quarta de tanque. Com a série, com o tema. Uau! Você que ouviu e não repetiu, repita junto. Sua dor vai passar. Aquele que crê, aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Esta é a última quarta. Obrigada, queridos. Já aumentou, mas se puder aumentar um grauzinho a mais, eu agradeço. Essa é a última quarta da nossa série, a sua dor vai passar. E nós cremos que o que o Senhor tem para nós são dias onde nós precisamos, queridos, atentamente abrirmos os nossos olhos para aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Não podemos achar que tudo que nós passamos é por acaso. Mas o Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas. E isso nós precisamos crer. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos entender que todas as coisas que nos sobrevêm, até mesmo os momentos de dores, são momentos para nos ensinar. São momentos para nos fortalecer. São momentos para nos dar a direção pelo caminho que nós devemos seguir. E todas as vezes que nós passamos momentos de dores, nós precisamos alertarmos. Precisamos levantarmos a nossa anteninha de atenção, porque o Senhor está querendo nos mostrar algo. Não tenha como um período da sua vida, um momento na sua vida de dor, como simplesmente que é um momento de dor. Mas sim que Deus está fazendo algo em você. As minhas crianças estão há alguns meses na academia. E quando eles começaram, eles chegavam em casa assim: mãe, tá doendo tudo. Mãe, tá doendo tudo. Eu tomo um Dorflex. Não, mãe, não posso tomar. Porque os músculos precisam inflamar para criar potência, para poder passar todos os exercícios e tudo que eu preciso para que eles ficam firmes e fortes. O que eu quero dizer com isso para você, igreja? Para nós, a dor nos fortalece. Ela traz para nós, glórias ao nome do Senhor. Ela traz para nós uma firmeza. Ela traz para nós algo que nós não estávamos conseguindo alcançar. Ou seja, ela nos leva mais além do lugar onde estávamos, para que nós possamos enxergar e entender que essa dor, ela vai nos levar em lugares que nós não chegamos ainda. E esses lugares mostrarão para você, mostrará para mim, o quão forte eu sou e eu não sabia. Isso é o que Deus tem para nós. Quando um bebê nasce, ele não nasce fortinho, a ponto de que nós podemos colocá-lo no chão e ele sair andando. Não, é tudo no seu passo a passo, na sua fase a fase. E assim somos nós. Quando ele começa a andar, são os tombos que leva, são aqueles choros que muitas das vezes doem em nós
capaz, mas é necessário para que ele possa aprender a caminhar sozinho. E cada dor que nós passamos em nossas vidas, nós precisamos estar atentos. O que o Senhor está querendo me ensinar? Qual é o próximo passo? Se você não estiver entendendo, peça ao Espírito Santo. Amplie os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar. Abra os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir o que o Senhor tem para mim nesta fase. Porque uma coisa é certa, queridos. Toda dor, uma hora ela passa. Mas o que nós não podemos deixar acontecer conosco é: o que eu aprendi nessa dor? Eu preciso perguntar para mim. E eu não posso deixar passar por esse momento de dor sem nada ter aprendido dele. Amém? Até aqui tudo jóia? Então eu gostaria que você se segurasse na cadeira nesse momento. Segura na cadeira onde você está, dos lados, assim, ó. Dá uma mexidinha e diga para você mesmo o seu nome. Diga. Se fosse eu diria Érica. Diga o seu nome, diga. Se segura, diga, repete comigo. Érica, se segura. Porque o Senhor vai me tirar do lugar de conforto nesta noite. Porque eu sei que essa dor, ela vai passar. Mas algo de bom eu vou aprender. Em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o nome dele. Amém? Aleluia! Quando o apóstolo me passou essa função de estar trazendo a mensagem nessa noite, eu questionei o Senhor: Senhor, que passagem levar? E ele me levou às outras 2 quarta-feiras. E alguém aqui arrisca a dizer qual foi a mensagem que ele trouxe para nós? Foram as 2 quartas-feiras o mesmo tema. Lembra? O tanque de Betesda. Minha filha que falou, gente. Olha, levanta a mão aí, Duda. E belezinha da mamãe. O tanque de Betesda. E eu falei: Senhor, mais uma quarta-feira falando sobre o tanque de Betesda? Sim, e todos os passos foram me levando ao tanque de Betesda. Então essa noite não será diferente. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Você que tem aí no smartphone, no telefone, abra aí a sua Bíblia juntamente comigo. O mídia vai nos acompanhar aqui no Evangelho de João, capítulo 5, do seu versículo 1 ao versículo 15. João 5, 1 ao versículo 15. Essa passagem, queridos, para quem não veio nas 2 últimas quartas, ela vai falar sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. E esse paralítico, ele estava ali há 38 anos. E nós vamos lendo e conhecendo um pouquinho dessa parte na vida dele. Amém? Vamos lá? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Isso, pode ir passando até o 15, tá, Leandro, por favor? Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estava ali era um paralítico, fazia 38 anos. Pois, é isso mesmo? 4? 3, Leandro? Isso. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperavam o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos que estavam ali era o paralítico, fazia 38 anos.
Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. E por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Ele, porém, respondeu: o homem que me curou disse: pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que mandou você pegar a maca e andar? 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O último. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Muitos estudiosos vão dizer que neste tanque, o que acontecia ali era algo místico. Que quando eles falam que ali havia um anjo que agitava as águas, na verdade era um movimento que a água fazia, mas que eles não sabiam como esse movimento acontecia. Outros diziam que de um tanque para o outro, no que a água passava, a água agitava, eles criam que era algo que acontecia. Mas de uma coisa é certa, eles criam, e se esse homem estava ali é porque algo de fato acontecia de sobrenatural. E ele buscava ser curado através do movimento daquelas águas. E quando nós olhamos para a história, para o tema, que é o proposto aqui nesta passagem, que é o paralítico no tanque de Betesda, nós vamos ver que Betesda significa, a palavra Betesda significa a casa de misericórdia. Ou seja, ele estava em um lugar, este homem, este paralítico, ou todos aqueles que queriam ser curados de alguma forma, em um lugar onde iria atender aquilo que eles tanto precisavam, através da misericórdia, que era o nome pelo qual aquele lugar carregava. Então podemos dizer que ele procurando a cura, ele estava no lugar certo, não estava? Um lugar que lhe traria a misericórdia de o curar. Só que o texto vai nos dizer que esse homem estava ali já 38 anos e nada acontecia com ele. Porque ele precisava ser imergido naquela água. Mas como um paralítico, ele não conseguia. Mas uma coisa nós precisamos atentar para isso. 38 anos não são 38 dias. 38 anos não são 38 meses. 38 anos é uma vida. E ele continuava acreditando que um dia a sua hora iria chegar. Então nós precisamos entender que neste homem havia uma palavrinha que nós como cristãos precisamos ter, que é a persistência. Havia uma persistência naquele homem. Ele não sabia a hora, ele não sabia o modo, ele não sabia o momento certo, mas ele cria que a sua hora iria chegar. Eu não sei qual é o motivo da sua dor. Eu não sei como foi provocada a sua dor. Mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: a sua hora vai chegar. Onde a sua dor, ela vai cessar. Mas, como exemplo deste homem, eu e você precisamos nos posicionar, que é através da persistência. Não é porque Deus ainda não fez que eu vou abandonar. Eu preciso persistir.
Eu preciso confiar. Eu preciso acreditar. Porque eu tenho certeza que uma hora os olhos do Senhor se atrarão para mim. Eles se virarão para mim. E Ele trará para mim aquilo que eu tanto peço a Ele. E quando nós vemos essa persistência desse homem, que era para que algo na sua vida viesse ser mudado, para que a sua dor passasse, que era uma dor pelo qual não era somente interior, mas era também no seu exterior. Ele não conseguia andar. Ele não conseguia atravessar de um lado para o outro. É que, no entanto, que nós vemos que a dificuldade dele maior era chegar até o tanque. Ele precisava da ajuda de alguém para chegar até lá. Mas esta passagem ela vem nos dizer, através de tudo quanto ele estava passando, que chega um momento, nós precisamos agir diferente. Gente, segundo o que nós lemos, ele fazia todos os dias a mesma coisa. Ele ficava debaixo daqueles alpendres, ele ficava à disposição perto daquelas saídas que levavam até o tanque, mas ele fazia todos os dias a mesma coisa. Sabe o que me leva a pensar, a refletir nisso? Quem sabe a sua dor ainda não passou, porque você não tomou uma atitude diferente. Há 38 anos ele tomava a mesma atitude. Ele estava no mesmo lugar. Sabe o que me levou a pensar? Não sei quantos aqui na cidade já viram. Até um dia desse a minha filha me perguntou: mãe, minha filha ou meu filho? Faz tanto tempo que eu não vejo aquele moço que é um paralítico que anda em cima de um skate empurrando com a mão. Quantos já viram ele na cidade? Um senhor bem moreno, né? Ou seja, ele se locomovia melhor do que eu no centro da cidade. Em cima daquele skate, ele ia com o braço dele, atravessava, parava no semáforo, o semáforo abria, ele continuava e ia nas lojas, ia nos lugares pedindo esmola. Mas o que? Ele não se acomodou na posição que ele estava. Ele fez algo diferente. Não sei se foi ele que bolou aquele skate, se alguém bolou para ele, como foi que ele adquiriu aquela forma de se locomover, mas ele não se contentou em ficar em uma cadeira de roda ou sentado em um lugar esperando alguém ajudar. Ele simplesmente arrumou um meio de se locomover até as pessoas para que pudessem ajudar ele com a sua esmola. A minha pergunta para você nessa noite é: há quanto tempo você sofre com esta dor e o que você tem feito de diferente? Será que a sua posição é somente ficar diante das pessoas? Você ora por mim? Você me ajuda em oração porque não está fácil. Você pode me ajudar? Ô pastor, vem aqui em casa orar comigo. Vem me ajudar, porque está difícil. Realmente, queridos, nós precisamos pedir ajuda uns dos outros, mas chega um momento que nós precisamos fazer algo de diferente. Nós precisamos que o Senhor olhe para nós e entenda, através da atitude do nosso coração, Ele não quer ficar sentado somente esperando, Ele não quer ficar agindo da mesma forma, Ele quer agir diferente para atrair a cura para si. E isso atrai a atenção de Deus, porque o que nós vemos aqui? 38 anos, ele agindo da mesma forma, dependendo de alguém. É errado depender de alguém, gente? Não, não é. É errado precisar de alguém? Não é. Mas você vai ficar a vida inteira na mesma situação? Não podemos.
Precisamos de alguma forma agir diferente, fazer algo para que aquilo que você tanto busca em Deus. Por exemplo, uma mulher que não tem o seu esposo juntamente contigo ou os seus filhos na igreja. De repente você está pedindo a Deus a conversão dele. Mas de repente o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: minha querida irmã, meu querido irmão, a conversão precisa surgir primeiro de você, para que ele veja que algo em você mudou. Você continua falando do mesmo jeito, você continua andando do mesmo jeito, chutando o cachorro do mesmo jeito, batendo nas crianças do mesmo jeito, e quer que o outro se converta, sendo que é você que precisa da conversão. E através da sua verdadeira conversão, o Senhor vai agir naquele que está precisando também ser alcançado. De repente você ora a Deus pelos que trabalham com você, mas o seu exemplo não é o exemplo de cristão. E você quer a conversão dos que estão ao seu redor. Precisamos agir diferente. Precisamos fazer algo diferente, para que possamos alcançar a vitória em Cristo. De repente, como eu disse, uma superstição. O apóstolo lançou para nós o desafio dessa pulseirinha para o ano que vem, o ano das restituições. E de repente alguns pensam: lá vão eles crendo que a pulseirinha vai fazer alguma coisa. Não é essa a proposta. A proposta do apóstolo nunca foi para que a pulseira fizesse algo diferente em nós, mas que a gente olhasse para ela e lembrasse: esse é o ano das minhas restituições. E quando uma pessoa olhar para você, ela vai perguntar: o que é essa pulseirinha? E você vai poder ministrar para ela. É que o apóstolo da minha igreja, o meu apóstolo, recebeu de Deus uma direção. E nós estamos crendo que este ano será o ano das minhas restituições, das nossas restituições. Você crê nisso também, querido? Aleluia! E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. E através dessa passagem eu consigo entender e ver duas coisas que me chamaram muito a atenção. Queridos, tenha na mente de vocês: tudo que está na palavra do Senhor, nada é por acaso. Se o Senhor permitiu que ali estivesse o número 5, que são as entradas para o tanque, creia, algo de mais profundo o Senhor quer mostrar. O que quer dizer esse 5? Número 5. Essas 5 entradas. Senhor, me leva a entender o que o Senhor quer mostrar. E eu posso dizer e trazer para nós hoje, através de uma ilustração prática, que este 5, para a vida deste homem e de todas as pessoas que ali procuravam a sua cura. Quando nós olhamos para a vida do ser humano, a nossa vida, nós vemos 5 áreas que nos movem. 5. E elas são as mais importantes. E para nós, como mulher e homem cristão, estes 5 pontos são cruciais para nós. Ou seja, esses 5 pontos são os 5 pontos que nos move todos os dias. Quando nós acordamos, vivemos o nosso dia, pelo menos um desses 5 pontos move você. Quais são eles, Érica? Pergunta, gente. Vamos lá. O primeiro deles, a área espiritual de cada um. Se você lê a Bíblia, se você ora, se você jejua, se você vem aqui na casa do Senhor, algo de espiritual você está buscando. E essa área da sua vida, ela te move. Eu preciso buscar mais. Eu preciso me dedicar mais às coisas do Senhor. Por quê? Porque a sua vida espiritual precisa disso. O seu corpo físico não precisa estar lendo.
mas o seu corpo espiritual precisa. A segunda área é a área familiar. Ou seja, quando você levanta, os pais têm um motivo a mais para levantar e seguir o dia. A esposa tem pelo esposo um motivo a mais para seguir o dia. Ou seja, isso move nós como seres humanos. Tem dia, Abilene, que você não quer levantar da cama, mas a pequena precisa de você. E por ela você se move o dia todo. E é assim. A terceira área da nossa vida é a área da saúde. Ou seja ela física, ou seja ela emocional. Ou seja, quantos aqui comem por comer? Não, é porque o nosso corpo físico precisa. Então nós vamos até a cozinha, preparamos algo, ou ligamos no iFood, pedimos algo, ou vamos até a casa da mamãe e comemos algo, ou vamos na casa de um amigo, ou numa padaria, em qualquer outro lugar. Por quê? Porque o nosso corpo precisa, nosso corpo físico precisa estar se alimentando. E nós nos movemos o nosso dia a dia, porque precisamos estarmos alimentando o nosso corpo físico. Ou de repente também, sempre com certeza, o nosso corpo, a nossa parte emocional. Quem aqui fica 24 horas na televisão assistindo alguma coisa? Quem aqui fica 12 horas direto assistindo alguma coisa? Por quê? Isso vai afetar a sua parte emocional. Então você sabe que isso não te faz bem. Quem aqui assiste uma pregação abençoada pelo menos uma vez no mês? Todos nós. Por quê? Porque a gente sabe que para o nosso corpo está alimentando tanto o espiritual quanto o emocional, que é cuidar da nossa mente, nós assim o fazemos. Então nós falamos agora de 3 pontos, que é o espiritual, familiar e a saúde. 4º ponto, o financeiro. Isso nos move. Débora, não é verdade que tem dia que não dá vontade de trabalhar? Hein, pastor? Levantar 4 horas da manhã e trabalhar? Não tem dia que não dá vontade? Mas o Senhor se move porque precisa. Então isso move a nossa vida. Também o 5º ponto e último que eu trago aqui, o ministerial. Se você ainda não tem um ministério na igreja pelo qual você faça parte, procure o balcão, posso te ajudar, e faça parte de um ministério. Porque isso faz parte da vida do cristão. O cristão não pode se acomodar em chegar, se alimentar e sair. Chegar, se alimentar e sair. Ele precisa também entregar algo. Porque isso faz parte daquilo que nos move. E de repente a sua dor está acontecendo aí porque você não está se movendo no corpo. Porque quando você se move no corpo, você está doando o que você tem. Aquilo que o Senhor tem para você. Então quando eu olho para essa passagem, Érica, o que tem a ver esses 5 pontos que você disse? Este homem, para poder ter acesso àquele tanque, ele precisava passar por essas 5 fases na vida dele. Mas só que ele não fez em nenhum momento algo de diferente para que ele pudesse acessar qualquer que fosse dessas 5 entradas. Ou seja, a sua vida estava voltada totalmente para ele próprio. Ele não olhava para o exterior, para a sua família, para crescer espiritualmente. Ele não olhava para poder financeiramente crescer. Ele teve um momento na sua vida que ele se acomodou. E aí quando a gente traz para nós e para os nossos dias, nós podemos ver que, como vai sua vida espiritual? Mais ou menos. Eu vou na igreja, me alimento, volto para casa. Só isso, irmão? Só. Como vai sua vida financeira? Tá bom o salário que eu ganho, não preciso fazer um curso, não preciso melhorar mais não. Tá bom, tá jóia assim.
Como vai sua vida familiar? Todo dia a gente acorda, bom dia, boa tarde. Não faz um passeio, irmão, um momento de qualidade? Não precisa não, já estou velho, já estou numa idade que não preciso mais dessas coisas não. Ou eu trabalho muito, estou muito cansado. Precisamos sair do comodismo para alcançarmos as águas mais profundas em Deus, para que possamos receber de Deus algo a mais. Não se contente em viver somente com aquilo que você tem vivido, meu irmão e minha irmã. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, de repente você acha que na sua vida está tudo bem. Eu não preciso de cura não, Érica, está tudo jóia. Mas você não está conseguindo perceber que você não avança. Estamos no ano de avançar ainda, amém? Já acabou o ano ou não? Não. Ainda temos alguns dias para avançarmos. Precisamos sair da comodidade e avançarmos em todas as áreas das nossas vidas. Porque senão uma hora, meu querido irmão, minha querida irmã, como eu disse sobre os músculos, você vai olhar para sua família, você vai ver que ela está atrofiada. Ela não avança, ela não cresce. Você não sente prazer em chegar em casa, como eu amo, queridos, o momento que eu posso me assentar à mesa com o meu esposo e meus filhos, e ali a gente dá risada, ali a gente chora, ali a gente xinga um outro, mas estamos o quê? Movimentando, aquecendo, estamos fortificando os músculos. Porque nós precisamos ser fortalecidos em Deus, mas não posso. Ó Deus, ó céus. Vem, Senhor, e me mova. Vem, Senhor, e faça algo em mim. Não! Ele espera que nós tomamos uma posição. Qual é o seu limite hoje? Aquilo que te limita? O que é aqui a área da sua vida que você olha e fala, Érica, não vai. Não vai. Mas de repente você, como esse homem, na situação desse paralítico, para você tá bom. Se eu ficar nessa condição 10 anos, tá bom. Se eu ficar nessa condição 20, tá ótimo. Fui um pouquinho mais além que meus pais. Não, o que Deus tem para você é muito mais. O que Ele quer para você é que você voe com asas como de águia. Que você corra e não se canse. Que você alcance tudo o que Ele tem para você. Mas para isso é necessário nós sairmos do comodismo. De acharmos que todo dia é a mesma coisa. O Aber ministrava para os jovens um dia desse, gente, nós precisamos parar de achar que todo dia é igual. Precisamos ter um propósito na nossa vida. Precisamos alcançar em Deus o que Ele tem para nós e levarmos outros também a alcançarem. Mas se eu ficar no meu cantinho achando que isso tá bom, você nunca vai alcançar. Você nunca vai deter nas regiões celestiais o melhor que Deus tem para você. Achando que todo dia é a mesma coisa. Achando que todo dia tá bom assim. Tá bom. Não está bom não. Deus quer que você estique esse músculo, que você fortaleça esse músculo, para você ir muito mais além daquilo que você pensou. Muito mais além daquilo que você imaginou. Chega de comodidade. Áreas na nossa vida que nós precisamos ir até o outro e pedir perdão, e nós achamos que não, eu é que estou certo. Vá, meu querido, porque através dessa atitude, dessa posição sua, não somente o seu coração vai ficar bem, mas as áreas em que Deus quer te abençoar, Ele vai ter liberdade, Ele vai poder ter acesso, porque o nosso Deus, Ele trabalha através daquilo que nós dizemos para Ele, vem Senhor, está aberto, pode entrar. Mas se tiver tudo fechado, tudo atrofiado, como Deus vai te abençoar? Como as dores da sua vida vai passar? Não tem como. Até aqui, amém?
Vocês estão conseguindo acompanhar comigo? Glória a Deus. E este é o primeiro ponto que eu consegui ver nessa mensagem. E o segundo ponto é algo que o Senhor me mostrou e eu pude dizer: Senhor, como a gente se apega muitas das vezes neste lugar. O que nós estamos fazendo como corpo para ajudar alguém? Porque assim como esse homem só pensava nele, os demais também só pensavam neles. Sabe? Essa atitude, essa ação do Natal, de abençoarmos alguém através da vida do Alisson, da Débora, com R$50, gente. O que é R$50 hoje? A gente vai no supermercado, não consegue sair de lá com menos de 100 gasto. Quem tem criança pequena, muito mais. O que são R$50 para você abençoar alguém? O que é você ligar para alguém de manhã e dizer: não te vi na igreja, você está bem? Está precisando de algo? Um vizinho seu que faz tempo que você não vê, você bater lá na porta dele: ei, meu vizinho, minha vizinha, faz tempo que eu não te vejo, está tudo bem? Não, está tudo perfeito. Mas que bom que você lembrou de mim. Você mudou o dia de alguém. E nós nos colocamos muitas das vezes como na vida dessas pessoas que passaram pela vida deste homem. 38 anos. Não eram todos eles paralíticos. Ou seja, se eu posso chegar lá com as minhas pernas ajudando o próximo, deixa eu levar ele que precisa até lá. Depois eu volto e faço eu a minha vez. Quem sabe ajudando alguém, você vai deixar de fazer algo por você, mas lá na frente você faz também por você. E assim você pode ver que você se moveu, saiu do lugar, não somente por você, mas pelo próximo. E quando eu olho, queridos, e vejo isso, eu consigo ver um homem que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Alguma coisa que ele queria na vida dele era ser curado. Mas somente isso, pelo jeito. Porque ele não fazia nada além para alcançar. Então, se durasse 40, se durasse 50 anos, para ele tudo tanto faz. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o que Deus tem para nós não precisa durar anos, e mais anos, e mais anos. Nós podemos entender sim o tempo em Deus, mas não passarmos a nossa vida toda esperando que Deus faça algo. Por que Deus não fez? Porque Deus não quis e porque não foi a hora. Amém, glória a Deus. Mas por que Deus não fez? Ah, porque eu não fiz nada mais para que isso acontecesse. Aí está ruim. Érica, eu fiz de tudo. Eu orei, eu jejuei, e Deus disse para mim que a minha vida não ia ver, mas as minhas gerações vão ver. Amém, meu querido. É isso aí. Você plantou, você fez algo, e Deus está olhando tudo isso. Mas eu consigo olhar para esse homem e ver que quando Jesus ali chega, ele fica sabendo da situação dele. E Jesus faz uma pergunta para ele: queres ser curado? Mas que pergunta, né? Sabe por quê? Eu consegui entender isso. Porque muitas das vezes a gente diz para Deus que quer algo, mas na verdade a gente não quer nada. Eu quero uma pizza, mas o que você faz para conquistar essa pizza? Ah, eu vou lá no açougue. No açougue você vai comprar pizza? Ah, eu fico em casa. Quem sabe Deus toca o pastor para trazer uma pizza para mim? Quem sabe o Abner compra uma pizza e manda entregar na minha casa, fazendo uma surpresa?
Não, meu querido. Não, minha querida. O que Ele quer é que eu e você demonstremos para Ele que de fato nós queremos. Eu quero conviver bem com aquele irmão que um dia eu tive um problema com ele. Mas o que você fez? O que você está fazendo? Será que de fato mesmo você quer ser curado dessa área que você tanto precisa? O que você tem feito? Sabe o que é, irmã Érica? Eu tenho uma gastrite. E eu até fui no médico. E o médico disse que eu não posso comer isso. Quem tem gastrite aqui? Ou tinha, em nome de Jesus, passou por isso? É assim, né, Débora? Tem umas restrições do que pode e que não pode comer. E a Débora foi ao médico e o médico disse para ela: mas você acha, Érica, que eu vou deixar de tomar refrigerante? Jamais, eu amo refrigerante. A Débora quer ser curada ou não quer? Não quer. Porque as atitudes dela mostram diferente. E quando Jesus olha para esse paralítico e pergunta para ele: queres ser curado? Eu consigo imaginar Jesus olhando nos olhos dele e dizendo: de fato é isso que você quer? E isso que o Senhor nos pergunta nessa noite. O que você precisa ser curado? O que você precisa de uma transformação de Deus? Você quer de fato? Você quer mesmo de fato? Ou você quer que Deus faça um abacadabra e tudo mude da noite para o dia? Ele te trouxe aqui para dizer: não é assim. Eu preciso que você se mova do lugar, que você faça algo. E Jesus disse para ele: pega a sua cama e anda e vai. Ou seja, a cama era o lugar que ele ficava ali deitado. Era o seu lugar de comodidade. Sabe, Jesus muitas das vezes nos desafia. Você quer mesmo? Sai desse lugar de comodismo. Pega isso que é o lugar onde você se acomoda todos os dias. Levanta 10 horas, 11 horas da manhã e diz que quer crescer, quer nada. E diz que quer um trabalho, quer nada. Que senão você levantava cedo, você ia e fazia. Quer mergulhar no trabalho, mas não faz um curso a mais. Mas ninguém falou que eu preciso. Faça você. Um dia uma moça num beco perto de casa passou pelo Abner e disse assim: você vai ser um pastor. Quando nós fomos num encontro em Curitiba, a mulher, uma evangelista, chegou para ele e disse: você vai ser um pastor. Ele não ficou esperando o pastor da nossa igreja nos chamar e dizer: Abner, se prepara. Ele foi fazer uma faculdade. Falei: amor, mas para que você está fazendo essa faculdade então, Érica? Porque quando o meu chamado chegar, eu quero estar preparado. É assim. Anos já se passaram e ele ainda não chegou ao pastoreio. Mas ele já tem a capacitação e vem se treinando a cada dia. Porque não basta só um diploma. Nós precisamos do dia a dia com Deus, dia a dia com a igreja. Mas o que dependeu dele, ele correu atrás e foi fazer. Agora, o que nós estamos esperando de Deus? E estamos com os nossos braços simplesmente cruzados. Pegue a sua cama e anda. O que te leva à comodidade, pega, levanta e anda. Um dia eu disse no meu coração: eu não vou trabalhar, porque eu quero me dedicar à casa do Senhor. E desde os 14 anos eu trabalhei. Quando eu tive a Maria Eduarda, o Abner falou para mim: você vai ficar em casa, você não vai trabalhar mais. Eu disse: mas como? Eu vou ficar sem serviço. Aí eu lembrei, eu vou ficar sem meu dinheiro. Aí eu me lembrei o que eu tinha colocado no meu coração: eu não quero trabalhar mais, porque eu quero cuidar das coisas do Senhor. E assim Deus fez. Onde está o nosso coração? Verdadeiramente. Você quer de fato ser curado, meu irmão? Você quer de fato ser curada, minha irmã? Porque quando Jesus diz que vai fazer, como nós vimos no texto,
não é sábado, não é domingo, não importa o que os homens dizem, se tem que ser assim ou tem que ser assado. A medicina diz que você não vai andar mais, a medicina diz que você não vai ser mãe mais, né, Abilene? A medicina diz que você não vai poder enxergar mais direito, mas quando Jesus diz, basta, acontece. Hoje nós vemos a Alice correndo para lá e para cá. Oh, glória a Deus. Às vezes dá vontade de pegar ela, senta aqui menina, mas só Deus sabe o que a mãe dela passou para gerar essa menina, porque um dia o médico disse, você não vai poder ter mais filhos, e o Senhor fez acontecer, através do quê? Curou a dor dela e deu a ela o valor de ter mais um filho. E nós não podemos questionar. O médico disse que não. Ele disse que não me perdoa. Ele disse que não vai fazer. O que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer e ponto. Você crê nisso? Amém? Vamos nos colocar em pé? A hora voa. Eu não sei se o pastor, se o Abner, quem prega é assim, mas quando a gente monta um sermão, toda vez eu penso, meu Deus, não vai dar, é pouca coisa. O tempo vai, eu vou ficar enchendo linguiça porque não vai dar. Aí eu coloco as coisas, eu falo, meu Deus, não deu para falar tudo. Porque o Senhor vai falando, vai trazendo. E Ele nos move. Em um certo momento, este homem, ele é questionado, quem curou você? E ele não sabia quem era. E então, ele disse uma única coisa. Ele me disse para pegar a minha maca, sair e andar. E foi de fato o que este homem fez. E eu te pergunto nessa noite, o que você vai fazer de diferente para que a sua cura chegue? O que você vai fazer de diferente a partir de hoje? Você pode fechar os teus olhos e olhar para dentro de você e colocar o que você gostaria que fosse diferente. Mesmo que fuja das tuas forças. Mesmo que fuja daquilo que você sabe que você pode fazer. Mas o que você quer? Jesus te pergunta nessa noite, você de fato quer ser curado nessa área? Nós vimos aqui 5 pontos, 5 áreas das nossas vidas, que nos move, e de repente a sua cura está em uma delas, eu acredito que pode ser que esteja, e certamente estará em uma delas. E o que você vai fazer de diferente? Coloque diante de Deus. Jesus nos chama nessa noite. Mesmo com seus olhos fechados, querido, ouça isso. Jesus nos chama nessa noite a sairmos das condições que nós nos encontramos. Assim como aquele homem, ele era muitas das vezes visto como um coitado. E você olha para a sua vida e muitas pessoas te veem como um coitado. Porque você precisa dessa cura nessa área da sua vida. Muitas das vezes você se olha e vê como ser menos do que as outras pessoas. A sua condição de repente hoje é sempre olhar com um olhar que onde você gostaria de estar, mas não está. A sua condição hoje, de repente, é aceitar sempre estar no mesmo lugar. A sua condição hoje é de repente aceitar que as pessoas falam ao seu respeito. E falam de você e você diz, é isso mesmo, é isso mesmo. De repente a sua condição é de não avançar, é de não viver a restituição do Senhor na sua vida. E você diz, está bom assim. Qual é a sua condição nessa noite?
Você não veio a este lugar simplesmente por vir, mas o que o Senhor quer para você é a cura verdadeiramente para a sua vida. Quando Jesus disse para esse paralítico: veja, abre os seus olhos, olha um pouquinho para mim, querido. Jesus disse para o paralítico: veja. Ele não chamou todos que estavam ali, digam, e disse: vejam o que aconteceu com ele. Ele não disse: vejam o que eu fiz por ele. Ele disse para o paralítico: veja, olhe para você, olhe para dentro de você e veja o que eu fiz na sua vida. Antes que as pessoas vejam, Ele quer que você veja, que você experimente o que Ele vai fazer e está fazendo, em nome de Jesus, na sua vida. Antes que as pessoas creiam, creia você primeiro. Antes que as pessoas comprove você primeiro. Para que você testifique como esse homem, que de fato foi Jesus que fez o milagre acontecer na sua vida. Olhe para dentro de você. Olhe e constate como era e como vai ser a partir de hoje. Em nome de Jesus. Se tão somente você tomar posse daquilo que o Senhor disse para nós nessa noite, tome uma postura, uma posição. Não fique mais na mesma condição. Porque quando Jesus vai dizer para ele: sai dessa zona de conforto, nós não precisamos achar que vai ser sempre a mesma forma. Só se você quiser. E há algum ponto muito importante aqui. Jesus disse para ele: vai e não peques mais. Mas qual era o pecado desse homem? Quando Jesus questionou ele se ele queria ser curado, o apóstolo disse aqui: primeiramente ele quis explicar. Ah, mas sabe o que é? Sabe o que acontece? O que Jesus quer de nós não são explicações, não são murmurações. Vai ter dia que ele vai pedir, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ele pediu o que aconteceu e ela explicou. Mas nesse caso, ele quer que simplesmente a gente pegue a nossa maca e ande. Porque ao explicar, ele não estava simplesmente explicando, ele estava murmurando. Sabe o que é, Jesus? A Dani não me ajuda, o pastor não me ajuda. Ele olha para fora, ele não olha para dentro. Sabe, Jesus, é que eu não me esforço, não é porque o outro não faz. E eu gostaria de pedir para o mídia colocar para mim 1 Coríntios 10:10. Olha a condição desse moço. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuram, e foram mortos pelo destruidor. A morte muitas das vezes chega em áreas de nossas vidas, porque a gente fica somente murmurando. E abrimos essa brecha para que o destruidor venha e nos mate. E o Senhor nos diz nessa noite: feche a sua boca. Não murmure mais, não peque mais, porque o que eu vou fazer na sua vida, se você se posicionar, muitos dirão: quem fez isso na vida dele? Quem fez isso na vida dela? E você vai poder dizer: foi Jesus de Nazaré, foi o Deus que me curou, foi o Senhor que fez por mim, e Ele fez muito mais do que você pediu, Ele fez muito mais daquilo que você sonhava. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e creia: a cura é para você, a cura é para você, a cura é para você. A sua dor vai passar, a sua dor vai passar.
de Jesus. Se você crê, aplauda o nome de Jesus. Aleluia.